Bom dia! Bom dia! Hoje é sexta-feira e para concluir nossa semana, mais uma videoaula de matemática, não é? Para não perdermos o foco, para não perdermos o ritmo e assim nós vamos caminhando, aprendendo novas coisas, novos conteúdos, não é? Bom, hoje nós aprenderemos sobre os quadriláteros. Então, nós vamos continuar aí com relação ao jogo, que é o cenário que está se passando durante as nossas aulas de matemática. Após jogarem uma partida amistosa para Emília aprender como o jogo funcionava na prática, as crianças apresentaram a ela mapas mais avançados. Emília, chegou a hora de você conhecer os caminhos os campos de batalha avançados. Não vejo a hora. São esses que você está mostrando na tela? Sim. Agora vamos ver se você entendeu como funciona o jogo. Mapa 1 e mapa 2. Primeira coisa que eu diria aqui para vocês, qual será a figura que está representando esses mapas, hein? São duas figuras diferentes. Você saberia o nome dessas figuras? Vão pensando aí então. Aí olha lá. Ajude a Emília a jogar. Circule com lápis vermelho as bases dos mapas acima e com lápis verde trace todas as rotas, os caminhos desses mapas. Então eu tracei aqui as rotas, certo? E circulei as bases. Na letra B pergunta: quantas bases e quantas rotas que não atravessam o campo de batalha esses mapas possuem? Então, observando aqui que não atravessa, então são essas da lateral, né? Tanto de um como do outro. Então, são 4 de cada lado em um mapa, também 4 bases, e aqui a mesma coisa, não é? Você percebeu? Cada um dos mapas apresentados representa um quadrilátero, uma figura plana de 4 lados de formas diferentes. 18. Emília observou que algumas rotas são paralelas nos mapas. Opa! O que será que quer dizer paralelas? Olha lá, 2 retas são paralelas quando têm a mesma distância entre si, em toda a sua extensão, e não se cruzam. Então, por exemplo, vou desenhar aqui, tá? Se eu desenhar aqui uma figura e eu falar que essas retas são paralelas, vocês diriam que sim? Sim, porque se essas retas continuarem se estenderem, elas não se cruzam. A mesma coisa com relação às outras retas dessa mesma figura, certo? Elas continuariam se estendendo e não se cruzariam. Ao contrário de, por exemplo, uma figura em que, olha lá, se eu estender essas retas, elas acabam se cruzando, né? Então, essas daqui na horizontal, olha lá, elas são paralelas porque elas não se cruzam. Porém, essas daqui na vertical acabam se cruzando, correto? Olha lá. Ao estender, elas se cruzam, né? Ao fazer essa continuação. Tá bom? Então, as retas, as linhas que são paralelas,
são essas que não se cruzam, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Emília observou que algumas rotas são paralelas, que não se cruzam, lá no mapa. Neles, nos mapas, marque com um X as rotas paralelas, utilizando lápis de cor diferente. Em seguida, assinale as alternativas corretas. Então, olha lá, pensando nessas retas que são paralelas, aqui no mapa 1, esta reta e esta reta, elas continuariam e não se cruzariam? Sim, então vou marcar aqui com uma cor diferente. E no caso, essas retas, essas linhas se cruzariam ao continuar, não é? Então, não vou marcar. E no mapa 2? Neste caso, elas continuariam então e não se cruzariam. Sim. E na horizontal também. Correto? Agora, nós vamos fazer a marcação aqui no exercício 18, observando então qual alternativa ou quais estão corretas, né? O mapa 1 tem 2 pares de rotas paralelas. O mapa 1, quantos pares? Lembrando que par são 2, então ele tem quantas linhas iguais que são paralelas? Um par ou 2 pares? O mapa 1 tem 2 pares? Não. O mapa 1 tem um par de rotas paralelas? Sim, são 2 linhas apenas, né? O mapa 2 tem 2 pares de rotas paralelas? Sim, são 4 rotas paralelas. Ou o mapa 2 tem um par? Não. Vamos para a próxima página. Quantas características dos lados os quadriláteros podem ser classificados como? Então, nós temos o trapézio e o paralelogramo. O trapézio, ele sempre terá apenas um par de lados paralelos, tá bom? E o paralelogramo são 2 pares de lados paralelos. Então, aqui, vamos marcar aqui quais são as paralelas? Se eu for marcar esta com esta, certo? Que é uma de frente com a outra, elas se cruzam, então não é. E se eu for marcar esta com esta, olha lá, ao estender elas não se cruzam, então seriam essas duas, olha lá, um par, ou seja, 2 retas. E neste caso, essa não se cruza com essa e esta não se cruza com essa, lembrando que é sempre uma de frente com a outra para considerar se são paralelos ou não, tá bom? Então, essas daqui são as 4, ou seja, 2 pares de lados paralelos. Nossa, Urbano, esses mapas têm umas rotas que atravessam o campo de batalha de uma base oposta a outra. Isso mesmo, essas rotas que ligam bases opostas são chamadas de diagonais. O que será diagonais, pessoal? Diagonais, nós nunca vamos pensar em diagonais relacionando aos lados, tá bom? Diagonais, olha lá, é quando eu vou de um lado oposto ao outro, formando realmente como se fosse um X lá dentro, né? Então, olha lá,
19. Vamos ajudar Emília a entender o que são as rotas diagonais. Nos quadriláteros a seguir, una os vértices opostos, traçando as diagonais. Depois, complete os espaços indicados com o número de diagonais encontradas. Em seguida, assinale a classificação de cada quadrilátero. Então, ele pede para ligar um vértice oposto a outro. Correto? Olha lá. Número de diagonais. Essa imagem representa a característica de um trapézio ou paralelogramo. Quantas linhas nós traçamos? Uma, duas. Então, são duas diagonais representando um paralelogramo. Por quê? Porque se continuar, se estender essas duas retas, ou melhor, desculpa, essas 4 retas, né? Essas linhas não se cruzam. Então, são as quatro linhas. Então, são os dois pares, né? Paralelogramo. Vamos fazer neste aqui agora? Olha lá. De um vértice a outro. Número de diagonais também são 2. E aí? Se nós estendermos aqui a linha, eu já sei que elas vão se cruzar, não é? E aqui, as paralelas, as linhas opostas. Neste caso, elas não se cruzam, elas continuariam. Então, vou marcar aqui que esta e esta não cruzariam. Porém, esta daqui com esta se cruzariam, não é? Então, quando tenho apenas um par de lados paralelos, então é um trapézio. E embaixo, vamos novamente traçar as diagonais. Quantas diagonais são? 2. E agora, estendendo este lado com este lado, eles continuariam, então, este é igual a este. Também continuariam este com este, né? E então, se eu tenho 2 pares, eu tenho o paralelogramo. Nos quadriláteros, podem ser traçadas somente 2 diagonais. Marina e Emília estavam analisando os mapas que possuíam pares de lados paralelos, ou seja, os paralelogramos. Por que não medimos as rotas de cada um dos campos de batalha para escolher aquele cujas bases estejam localizadas à mesma distância umas das outras? E aí? Ajude Emília e Marina a medir os lados das 3 figuras que representam as rotas de cada um dos 3 mapas acima. Anote as medidas na tabela. Amores, então vocês vão realizar as medidas dessas rotas, né? Seguindo assim, então. Do segmento A a B. Então, vamos lá. Do segmento A até o B,
eu tenho do 0 ao 3, 3 centímetros. Do B ao C, olha lá, 1,5 centímetro. C a D, são também 3 centímetros. D até o A, 1,5 centímetro. A C, do A até o C, são 3,3 centímetros e 3 milímetros. E do B ao D, também. Vamos fazer agora da figura 2. As medidas, então, de E a F, 1,7, 1,7, né? Então, continuei as medidas, ok? Os milímetros são muito pequenininhos. Se a gente não presta atenção, realiza a medida errada, não é? 21. Analisando as medidas da atividade anterior, a que conclusão Emília e Marina poderiam chegar quanto a quais mapas ou são mais vantajosos no jogo? Lembre-se de que, para ser mais vantajoso, esse campo de batalha deve ter suas bases localizadas à mesma distância uma das outras. Então, se nós olharmos aqui a figura 1, ele não possui as mesmas distâncias, né, uma das outras. E com relação à figura 2? A figura 2 possui os lados e depois as diagonais, correto? E a figura 3? Os lados e as diagonais. Então, os mapas 2 e 3 são mais vantajosos. Número 22, lá na página 56. Marina e Emília resolveram medir também os ângulos das 3 figuras da atividade 20. Faça isso você também. Com o auxílio do transferidor, meça os ângulos das 3 figuras e escreva as medidas na tabela a seguir. Oba! Adoro! Chegou a hora de medirmos os ângulos daquelas figuras e eu farei junto com vocês, um por um, justamente que é por ser um pouquinho mais complicadinho, né? Muitas vezes. Quem já tem um pouco mais de facilidade, pausa o vídeo e retorna daqui a pouquinho, tá bom? Vou voltar lá na página anterior para realizar as medidas, tá bom? O primeiro ângulo que ele pede é o ângulo A. Então, aqui estou na letra A, lá na figura, coloco certinho o centro e a linha de fé aqui, posicionado em um dos lados, né? Próximo à linha A, ao ponto A, perdão. E agora procuro a abertura da minha figura, então seria referente a esta linha com esta linha, certo? Este segmento com este. Então, o 0 está aqui embaixo, eu vou lá, então, do 0 até, se eu estender aqui, então, 90 graus. Vou marcar aqui, ó. Marcar aqui do lado de fora para facilitar melhor, tá bom? 90 graus. Depois ele pergunta o ângulo B.
Lembra que nós falamos na videoaula anterior? Com o acento circunflexo em cima é porque ele está se referindo ao ângulo. Então, vamos lá. Coloco mais uma vez o meu transferidor, olha lá, bem em cima, certinho da linha. E aí, eu procuro o zero com relação à abertura da minha figura está aqui, ó. Então, do zero ele vai até, olha lá, se eu estender aqui a linha, 90 graus. Depois ele pergunta do C, onde eu vou medir o ângulo deste segmento com este. Então, olha lá, a abertura, o zero está para cá. Então, do zero vai até o 90 também. Ângulo C, 90. Ângulo D, olha lá. O segmento que eu levarei em consideração é este com este. É essa abertura aqui que eu quero saber, né? Então, o zero está aqui ou aqui? Aqui nos números de dentro, né? Só estou tentando ver se está aparecendo certinho para vocês. Aí, pronto, acho que agora sim, né? Então, o zero está do lado de dentro, porque minha figura está para esse lado direito, né? Figura aqui para o lado direito, aqui deste lado não tem figura, então eu não posso medir olhando para este lado. Então, o zero está aqui ou aqui? Na medição de fora ou de dentro? De dentro. Então, do zero vai até 90. De 90 também. Referente à figura 2, ele pergunta do ângulo E. Olha lá. E eu quero saber referente a este segmento e este. Então, olha aqui o zero. Se eu prolongar esta linha, olha lá, até onde vai? Até os 50. Então, o ângulo E, 50 graus. F. Vamos lá. O ângulo F. Coloco certinho. Quando eu falo do ângulo F, eu estou dizendo que eu quero saber a abertura, o ângulo entre este segmento e este, correto? Então, vou arrumar aqui. Eu estou tentando fazer com que fique certinho para vocês aqui na câmera, tá? Então, olha lá. Se eu prolongar aqui a minha linha, né? O meu segmento de reta. E aí, quanto que daria? Vamos ver. A minha abertura está para cá. Então, do zero vai até 130, né? F 130. G. Então, olha lá. Eu procuro zero e encontro o meu segmento como se ele estivesse prolongando. Então, do zero, olha lá, vou até prolongar aqui um pouco para vocês verem, né? Aí,
do 0 foi até 50. G50. Eu prolonguei aqui o segmento da letra H para nós conseguirmos visualizar melhor, tá bom? Então, coloco certinho, do 0 ele vai até 130. Pode ser que na câmera saia um pouquinho para vocês da posição, tá bom, pessoal? Olha lá, consegui deixar, mas até porque, ó, por conta aqui do espiral do livro, pode dar uma diferencinha aí, tá bom? Mas o correto é 130. Figura 3, ângulo I, posicionei certinho. Eu vou observar este segmento de reta com este, correto? Se eu prolongar aqui, eu irei até o 90 graus. São ângulos retos nesse caso. A mesma coisa lá de cima, tá? Sempre que for 90 graus, quer dizer o quê? Que é reto, como se fosse mesmo no formato de um retângulo, de um quadrado, né? Que aquela linha vai reta e não na diagonal, tá bom? Olha lá. Depois do I, J. Também 90 graus. K, 90 graus. Tá bom? Ó, como se eu prolongasse aqui e chegasse lá nos 90 graus. E L, também 90 graus, tá bom? graus. Agora, preencham a tabela na página seguinte, quem não preencheu ainda, e nós faremos o último exercício, o 23. Ao realizar as atividades 20 e 22, Marina e Emília perceberam que as figuras possuíam características em comum quanto à medida dos lados e dos ângulos. Leia as informações a seguir e classifique-as em verdadeiro ou falsas, de acordo com essas características. Então, vamos lá. As figuras 1, 2 e 3, que representam os mapas, possuem 4 ângulos retos de 90 graus? É falsa. As figuras 1 e 3, que representam os mapas, possuem 4 ângulos de 90 graus? Verdadeiro. As figuras 1, 2 e 3, que representam os mapas, possuem todos os lados com a mesma medida? Falso. Os lados com a mesma medida? As figuras 2 e 3, sim, verdadeiro. As 3 figuras que representam os 3 mapas possuem lados opostos paralelos? Possuem, né? As 3 figuras que representam os 3 mapas possuem as 2 diagonais com a mesma medida? Falso. A figura 3, que representa um dos mapas, possui as 2 diagonais com a mesma medida? Verdadeiro. Então, olha lá. Cada uma das figuras pode ser representada por um paralelogramo com diferentes características relacionadas aos lados e aos ângulos. Bom, por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham chegado até o final
Quem chegou até o final, dá uma curtidinha aqui, só para eu saber quem realmente acompanhou o vídeo ou não, tá bom? Dá um like aqui para a gente também interagir um pouquinho. Por hoje é só, tá bom? Para vocês também as tarefas acabaram, um ótimo descanso. Aproveitem o final de semana. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.